Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa redonda, cujo tema é consultoria ambiental, estado da arte. Só um segundo, por gentileza, que é aquelas coisas do ao vivo, né? A minha folha caiu. Mas vamos lá. Peço perdão. Então, estado da arte, mercado e perspectivas. O que eu queria falar aqui nesse início do nosso bate-papo é que nós estamos aqui com José Carlos e José Milton, são doutores. Eu, João Alberto Pasco, a gente trabalha com consultoria ambiental. Espero que essa nossa tarde seja muito proveitosa. Nesse momento, nós estamos com poucas pessoas ainda online, com 23, na verdade. A gente espera que isso vá aumentando. Eu queria fazer um combinado com as pessoas, que eu acho que vale também, antes de começar a apresentar a mesa redonda, é que a gente fosse utilizando o chat para dizer até uma das coisas que nós três gostaríamos de saber, e até para facilitar a nossa fala, qual é a experiência de vocês? Tem alguém aqui que trabalha já ou já trabalhou com consultoria ambiental? Utilizem o chat também para fazer perguntas, que a gente vai ter tempo para conversar, e isso é uma coisa muito, muito bacana e enriquecedora. Para a gente, quando pensou, né, nessa mesa redonda, né, do 25º Combio, do CRBio 01, tanto eu, quanto o Zé Carlos, quanto o Milton, a gente trabalha com consultoria ambiental há bastante tempo, né, então a gente tem uma certa experiência, e eu queria começar a provocação, né, desse nosso bate-papo. Eu sou professor universitário há 23 anos, né? Então, veja como é que as coisas são, né? Professor universitário há 23 anos, tento colocar na universidade uma conversa sobre, por exemplo, consultoria ambiental, porque tem muito pouca coisa, e isso é até uma reflexão para todos, né, que estão aqui. A sua universidade, quando você estudou, para quem já é biólogo e para quem é aluno, ela falou de consultoria ambiental? Eu, por exemplo, não tive nada na minha formação, né? E como eu falei para vocês, há 23 anos eu estou na universidade, eu sempre que posso falo alguma coisa. Hoje, né, eu vejo que, no caso, na universidade, né, a gente tem disciplinas lá eletivas, então eu vejo que hoje a gente está nesse mercado, né, da consultoria ambiental e estimulando esse empreendedorismo, que é algo que a gente vai discutir bastante aqui também nessa sala, né? Mas uma questão que eu acho interessante, né? A primeira ideia é assim, né? Eu estou lá na universidade, fazendo ciências biológicas, licenciatura, bacharelado, todas essas questões. Geralmente, a universidade acaba fazendo o que com a gente enquanto está lá como aluno? A gente está lá, a gente estuda, e o grande foco qual é? Você precisa fazer um TCC, geralmente, veja bem, deixar isso bem claro, tá? Geralmente esse TCC não é com foco na consultoria, para olhar o que é a consultoria ambiental, não é para você trabalhar com algo específico da consultoria ambiental, e geralmente não, e ele tem um caráter acadêmico. Pois bem, esse caráter acadêmico ele é ótimo, e a gente precisa pensar no link do caráter acadêmico para a consultoria ambiental. Isso é o mais interessante. Ah, João, publiquei um artigo, sei lá, sobre aves, né? Eu sempre gostei de aves e tal, e vou fazer um estudo no meu TCC com aves. Eu consigo utilizar isso na consultoria ambiental? Isso é o que a gente vai colocar aqui hoje, né? E que o mais importante é você sendo um bom aluno, uma boa aluna lá na universidade, é o caminho, né,
Tive uma pequena travada, tudo certo? Para todos ouvindo? Tá tudo ok? Me escuta, José, só para fazer um teste, tá tudo beleza. Então, o que acaba acontecendo? Esse bom aluno, essa boa aluna na universidade, é um passo que a gente vai ver que a gente acaba tendo para poder trabalhar com consultoria ambiental. Um pouco da minha experiência, eu acho que vale a gente também colocar aqui, caso tenham mais dúvidas e tudo mais, eu acho que vale a gente também se aprofundar até na discussão. Mas eu acho que cabe aqui um pouco do meu histórico, né, que é sempre gera muita dúvida, né? Eu me formei há um pouquinho de tempo, né? Já me formei em 96, né? E eu estudei numa universidade que o curso era de biologia marinha, então eu sou de Santos, né? E sempre fui fascinado pelo ambiente marinho e tudo mais. E aí eu, caramba, gostava e não sei o quê, e aí fiz lá, na época, o TCC com a parte de biologia marinha, né? Nós temos muitas pessoas que me orientaram aí, né, nessa jornada sempre da biologia, olha que interessante, né? Sempre da biologia marinha, né? E aí eu, poxa vida, caramba, biologia marinha, tudo mais. E aí eu, depois de formado, eu fui fazer o meu mestrado, né? Até então eu não trabalhava com consultoria, né? Aí fui fazer o meu mestrado, já dando aula na universidade, e aí fui fazer o meu mestrado. Com o que eu fui fazer o meu mestrado? Com biologia de água doce, né? Então acabei caindo, nada a ver com a biologia, acabei indo lá para ecologia de água doce, doutorado, dei sequência na ecologia de água doce, e isso é uma coisa, aí eu já trabalhava com consultoria ambiental, e isso é uma coisa interessante, porque uma vez que a gente está na universidade, e para quem tem acompanhado as outras mesas redondas, isso é fantástico, né? Nós tivemos uma mesa de educação, falando da base curricular, tivemos uma mesa ontem já de empreendedorismo, a mesa lá a conversa de abertura, a palestra de abertura, todas elas há uma grande provocação para a gente pensar o que a gente quer. Ah, você empreendedor, por que empreendedor? Por que não empreendedor? Parece que biologia, a pessoa tem que trabalhar porque gosta. Ah, eu gosto da natureza, então não vai pensar em dinheiro e nada disso. E eu, trabalhando na universidade, isso ficava me cutucando. Falava, poxa vida, caramba, e eu gosto tanto de ecologia marinha, né? A parte da biologia marinha, gosto tanto da ecologia, comecei a estudar ecologia da água doce, poxa vida, tem estuário, caramba. E uma coisa que eu sempre gostei muito foi fazer campo, saídas de campo. Desde a época da graduação, já na universidade, saída de campo era uma coisa que sempre me fascinou. Até hoje me fascina muito, né? E aí eu comecei aí há 10 anos atrás, eu comecei a falar, poxa, bem que eu podia juntar o útil ao agradável. Poxa, a gente, né? A gente tem um conhecimento que a gente traz da universidade. A gente tem uma parte acadêmica de trabalhos publicados, um pensamento mais sistêmico, um pensamento, né, que a gente procura, pelo menos. Sabemos tudo? Não sabemos nada, essa é a grande verdade. Mas a gente procura sempre fazer esse pensamento. Caramba, eu gosto tanto de ir a campo. O que eu poderia fazer, já depois de formado, trabalhando na universidade? Eu acabo levando os alunos para fazer saída de campo, sim, mas não dá para fazer saídas de campo sempre. Qual foi um caminho lá atrás que eu achei para fazer essas saídas de campo com mais afinco? Eu acabei indo para a consultoria ambiental. Foi aí que me deu aquele, poxa vida, um lado empreendedor. Eu falei, poxa, eu acho que trabalhar com educação, com consultoria ambiental pode ser muito interessante. E aí eu comecei muito devagar, não tinha um lado da seriedade, né? Até aproveitar e divulgar aqui, né? O CR Bio 01, agora recente, fez uma parceria com o Sebrae, né? Que é justamente para ajudar, e nós teremos hoje uma mesa redonda, mais para o final do dia, se eu não me engano, às 18 horas, que ela vai como abrir a sua empresa. E isso é o fantástico, porque a gente não sabe
né? Os outros dois amigos aqui da mesa falarão disso também, mas eu não tenho às 19 horas, na verdade, é a mesa redonda. Eu, na verdade, eu não tive formação nenhuma de como montar uma empresa, mas eu queria empreender, porque eu queria aproveitar isso e ir a campo para poder coletar, para poder pegar esses dados e fazer, de fato, a consultoria ambiental. Óbvio que no começo, eu com toda a qualidade, com toda a ética, comecei a fazer um bom trabalho na minha avaliação, um bom trabalho, mas muito fora ainda do mercado, completamente fora do mercado. Se eu pegar a minha empresa de 10 anos atrás para a minha empresa hoje, por exemplo, eu tenho uma contabilidade, por exemplo, muito boa, que também foi conversado isso numa mesa ontem de empreendedorismo. Se você quer trabalhar com consultoria ambiental, abrindo uma empresa e não tem um bom contador, o sofrimento é grande. É muito importante que você tenha um advogado, porque tem questões legais que a gente não pode esperar dar o problema e que não tem nada a ver com a biologia. Olha só, né? A gente gosta da biologia da coisa, mas quando você vai para essa parte de ser um empresário, de ter uma empresa, você tem algumas coisas por trás que aí foge à biologia e que quando a gente vai lá para a área do direito, a gente acaba não conhecendo, a gente não sabe como fazer a coisa acontecer. Então a gente precisa ter sim uma assessoria jurídica e tantas outras questões. Quer ver uma outra questão que tem aí surgido aí bastante no Brasil, que é uma cobrança muito grande, são esses processos de acreditação, né? Esses processos de acreditação são processos esses, eu sei, acredito que muitos de vocês saibam, mas eventualmente se tem alguém que não saiba, é aquela história toda da ISO, né, do Inmetro, de todos os laboratórios, você certificar de que você está fazendo um trabalho bem feito, né, então isso é toda a parte da acreditação. Quando você entra para essa história da acreditação, você tem que ter um departamento de qualidade na sua empresa. Quem é que faz esse departamento de qualidade? Pode ser um profissional de qualquer área, mas nós temos, uma das áreas que a biologia pode atuar. Qualidade essa que não é dizer se o trabalho está bom ou se o trabalho está ruim. Não, é um departamento de qualidade que mexe com toda a parte de documentação, papelada, você trabalha com POPs, procedimentos operacionais padrão, tudo isso você acaba tendo que construir na sua empresa. Então, olha só como uma avaliação minha em pouco tempo, né? Cada empresa tem um perfil, né? Mas a empresa que eu trabalho, né? Ela começou assim, ela ficou por uns 5 anos muito nessa ideia que eu falei para vocês inicial. Pô, eu gosto de ir a campo, eu vou lá, vou fazer toda a parte de campo, da parte da consultoria, fazer uma coisa séria. E ela ficou uns 5 anos dessa forma. De 5 anos para cá, ela começou a tomar um outro corpo, e aí a gente agora tem até um outro olhar. Olha só o que a gente acaba entrando. Não vou aqui esgotar o assunto, né? Mas olha como a gente tem tantas questões que a gente acaba olhando para a consultoria ambiental. E ainda, uma outra questão que eu acho que ela serve, ainda não olhei o chat, já eu vou lá para o chat, então, por gentileza, perguntas lá no chat, coloque se você já teve experiência, eu gostaria muito de ver se você já teve experiência ou não com consultoria ambiental. Mas eu percebo que muitos dos alunos, não só dos meus alunos, porque eu como um conselheiro do CRBio, nós 3 aqui nessa mesa, a gente sempre vai fazer palestras em outras universidades, representando o CRBio, explicando o que é a profissão biólogo e tudo mais. O que acaba acontecendo? Eu sempre escuto pessoas perguntando, mas e a consultoria ambiental? Eu não falo de consultoria ambiental nessa palestra mais aberta, mas é muito comum as pessoas quererem trabalhar com consultoria ambiental. E ao longo da nossa fala, a gente pretende pelo menos provocar vocês, se é bom, se não é, se é legal, se não é, se dá dinheiro, se não dá dinheiro. Então isso é uma coisa que eu queria já desse nosso começo, colocar para vocês. Vi que já tem umas perguntas aí, já a gente vai para as perguntas no chat, mas
Mas é isso, gente. Então, a consultoria ambiental é uma área que eu acho fantástica, né? Hoje em dia eu tenho muito prazer, assim como dar aula, eu tenho muito prazer, mas é uma área que eu também eu sou, bom, eu sou suspeito, né, para falar, porque eu de fato gosto muito mesmo, e eu vejo que quando você pega um trabalho, né, um relatório final de um estudo de impacto ambiental, geralmente você tem 10 pessoas de outras áreas e você acaba tendo 15 biólogos. Isso é algo que me enche de orgulho, né? Biólogos especialistas em planta, que muitas vezes a pessoa veio da academia, como falado lá no início. Ele fez o TCC com botânica e de repente ele vai para ser um especialista em botânica, ele fez com mamíferos de grande porte, médio porte, e ele vai trabalhar, ele, não sei o que, da herpetofauna, e ele se torna um especialista de herpetofauna, e as empresas de consultoria podem contratá-lo. Então, tudo isso é o que a gente quer provocar hoje aí em vocês, né? E fazer a coisa dar certo. Mas aí eu queria passar a conversa agora para o doutor José Carlos Chaves dos Santos, né? Doutor José Carlos. E até interessante, José, quando a gente fala assim, tudo isso que o João falou, essa introdução maravilhosa, legal, maravilhosa não, né? Mas uma introdução interessante, falando da consultoria, viabilidade econômica. É fácil, não é? Como é que funcionaria essa questão, até dessa parte mais, não diria chata, mas mais complicada, né? O que você poderia falar pela tua experiência, que também são, eu gostaria até Zé, que você colocasse um pouco também de quanto tempo você está, eu acho que é importante isso, né? Você está formado há quanto tempo? Eu acho que essas questões são legais assim para todo mundo que está ouvindo a gente também ter uma ideia de quem você é, como você chegou na consultoria, e essa viabilidade, pelo menos essa viabilidade econômica, eu acho que é legal você trazer isso daí, né? E até mais do que a viabilidade econômica, só uma outra questão, é a questão de assim, e para ser um consultor, como fazer isso? Tá? Eu acho que isso é também legal, né? Então, viabilidade econômica eu acho que vale, e a história do consultor, tá bom? Muito obrigado a todos, já já a gente volta a conversar. Bom, boa tarde. Vou começar, então, introduzindo aí. Vou falar um pouco de mim. A empresa Fibracom, que eu atuo nela, eu sou sócio, nós estamos há 15 anos no mercado. Surgiu consultoria autônoma um pouco antes, que levou até a Fibracom, né? E passando por todo esse processo que o João mencionou, a gente trabalha primeiro praticamente por intuição, porque na minha formação, formei em 92, então de lá para cá eu tinha vontade de trabalhar com consultoria. Eu sou do Mato Grosso do Sul, então o Estado não tinha isso, não tinha o consultor, ele tinha um mercado para o consultor, mas não tinha o consultor. Às vezes o consultor era importado, assim como ocorre em alguns estados ainda do norte, que não tem um corpo técnico formado e a gente acaba prestando serviço. Hoje a gente presta serviço, já prestou serviço em Rondônia, Mato Grosso, o Nordeste, e às vezes a gente sai para outros estados que têm consultoria consolidada, forte, mas aí é o diferencial e a confiança que a gente vai conquistando ao longo do tempo, né? Eu vou falar para vocês da minha visão, né, minha visão pessoal. Pode ser que ela não seja a visão de todos, né? Cada um tem uma experiência diferente, né? E disso a gente tem que falar de empreender, né? Quando a gente está lá na universidade, como o João estava dizendo, você tem na sua formação acadêmica apresentado a você várias possibilidades de especialidade. E aí você vai por afinidade, né? Aquela questão de você já entrar na universidade querendo determinadas coisas, daí chega lá, é apresentado para você uma infinidade de outras oportunidades e você escolhe né, por vocação, por interesse, por influência, por
mera oportunidade daquela bolsa, daquele laboratório estar mais aberto que o outro, e você entra nisso, certo? Aconteceu comigo. Aí eu saio da universidade, aí vem o voo livre, né? Você se atira no penhasco, né? E é o vento, é o mercado, ele que te leva para determinados locais, né? Então, quando eu percebi que eu gostava, por exemplo, de masto, né? Aí eu queria trabalhar com isso. Mas meus professores não trabalhavam com isso, eles eram professores. E eu não conseguia. Essa é a grande dificuldade. Aí, para você empreender, você tem que conhecer o mercado. Daí você começa a ir atrás desse mercado. Não é fácil romper essa barreira. Todo aluno que sai, ou, como diz na biologia, você vai carregar balde para alguém, quando já existe um pouco de consultoria na sua região, você vai como auxiliar, e lá você tem que se dedicar, você tem que estar antenado nas coisas que acontecem, para você poder se destacar. Lógico, saiu da universidade, você fez a sua inscrição no conselho, você começa a se habilitar, a sua primeira RT, você faz o seu acervo técnico, você faz um bom relatório, você começa a ser reconhecido. Porque até para você participar de uma equipe, você precisa de acervo, você precisa de ter experiência. E não adianta, às vezes, você mostrar um monte de certificados de curso de curta duração, de longa duração, até mesmo do seu mestrado, porque a pessoa sabe que você fez um mestrado acadêmico, mas não sabe se você dá conta de chegar lá no campo e recolher todas as informações, transformá-las em número, transformá-las num relatório, né? De analisar o impacto, de fazer uma matriz, de fazer a estatística que às vezes é específica. Você tem condição, porque às vezes você é um treinamento de pós-graduação com estatística pesada. Aí, às vezes, você quer mostrar muito serviço, quer fazer demais, e aí o órgão ambiental fala assim, não, isso não me serve, cara, eu só quero esse e esse, porque eu tenho que comparar com o outro. Então, tem várias coisas que acontecem nesse meio, e a gente vai se deparando com isso e vai se transformando, sabe? Então, como eu já estou há 15 anos na consultoria, você vai se transformando. Você vê o pessoal chegar novato e está ali muito parecido com você ainda, né? Por mais que tenha passado 15 anos, hoje sai gente muito boa da universidade. Tem universidades que já dedicam um pouquinho como o João faz esse esforço. Eu acredito, eu sei que algumas universidades também já têm disciplina, mas às vezes a disciplina ela é teórica, né? Ela é teórica com relação a estudos ambientais, mas monitoramento, os conceitos disso, eu acho que ele deveria ser melhor descrito e melhor ensinado, porque nós aqui, vamos dizer assim, como empregadores, eu acho que a mesa foi bem escolhida porque nós não somos de grandes empresas. Então, nós somos mais próximos a vocês do que próximo às grandes empresas. Nós somos pequena empresa, nós trabalhamos a nossa empresa. Né? Nós somos aqueles empresários que andam de Mercedes. Quer dizer, eu não sei se o João tem, né? Mas então, como a gente está próximo de vocês, então dá para dizer essas coisas, sabe? De como começar, de onde a gente está. Tá? Eu tinha separado um monte de coisa para falar, né? Vou continuar falando sobre elas, né? Essa parte da formação e oportunidade é muito importante, você tem que prestar atenção. Porque, às vezes, você fala assim, eu quero ser. Assim como o menino fala assim, eu quero ser jogador de futebol, mas ele é um tremendo perna de pau. Então, você tem que procurar suas habilidades para você se dar bem no mercado. Porque não dá para disfarçar, né? Então, vai lá, carrega balde, inicia, tenta fazer o seu trabalho, faça a sua inscrição no conselho, cuide do seu acervo, e assim você começa a caminhar, tá? Nesse momento agora que o mundo está meio balançando com essa crise,
usa-se, às vezes, barreiras, diz comercial, disfarçada de ambiental, tem muito trabalho. O problema de você descobrir qual é você interpretar direito isso, sabe? Será que isso é mercado ou é só uma pequena bolha? Então, quando você consegue fazer isso, você consegue, às vezes, se dedicar e se especializar num produto, aí você consegue, né, pôr esse produto no mercado. Quando você põe ele no mercado, é interessante que você consiga valorar o seu produto, né, para que você tenha uma remuneração adequada. Isso é muito importante. E é aquela história do João lá, você tem que ser organizado economicamente, não só como empresa, mas como técnico. Se você tem uma vida financeira bagunçada, você não consegue ser um bom profissional, né? Aí você vai acabar aceitando determinadas coisas que você não deveria aceitar, né? Trabalhar por nada, ou, sei lá, receber propostas indecorosas, você vai balançar se você vai ou não, e aí começa. Porque o meio ambiente ainda precisa de muito respeito, sabe? Muitos empresários ainda não respeitam, vê o meio ambiente como atravancar a coisa. Então, ele não quer fazer certo e acaba emperrando e ficando mais caro para ele. Se fizesse tudo certinho, o cara não quer fazer um preenchimento de um formulário porque ele acha absurdo, aí ele leva uma multa muito maior do que um preenchimento de um formulário. E são bobagens que acontecem durante o percurso das empresas, sabe? Deixa eu usar um pouquinho minha colinha aqui, deixa eu ver se eu esqueci de algumas coisas. Bom, uma dessas coisas é que o mercado é dinâmico, tá? O mercado é dinâmico. E essa dinâmica, ela é boa até para o biólogo. Porque como nós temos uma formação, a biologia é muito diversa, ela é aberta, então você pode transitar nela. Eu não estou falando como especialista. Assim, vamos dizer, eu preciso de fazer uma caracterização do meio biótico. Eu acho que todo biólogo bem formadinho ali, que se dedicou às suas coisas, é capaz de ir lá e fazer. E essa diversidade de coisas que acontece tem espaço para o biólogo. Você tem sua especialidade? Tem. Mas você consegue fazer outras coisas também, sabe? Essa questão do mercado ser diverso, então facilita para o biólogo trabalhar. Além de tudo, quando você trabalha, você tem que trabalhar bem. Sabe por quê? Porque tem sombreamento com outras profissões. Tem um monte de coisa que a gente faz, que o agrônomo faz, que o engenheiro florestal faz, que o médico faz, que o veterinário faz, e aí eu saio um pouco da minha área, porque, sim, eu sou do meio ambiente, mas eu sei que lá na área de saúde, a sua posição é até grande, né? Assim como na área ambiental também é grande. Então, nessa hora é que você tem que botar o pé, estudar, se especializar, fazer direito, porque se você faz mal isso, você não prejudica só você, né? Você prejudica os outros, né? Um certo empreendimento, alguém me perguntou assim, olha, eu preciso contratar alguém do meio ambiente. Vou contratar um biólogo? A última vez não deu certo. Aí eu perguntei, que tipo de biólogo você contratou? O cara pegou uma pessoa que queria um emprego, né, mas ele não era da área. Ele é tipo assim, ele era mais da área de saúde, colocaram ele lá num canteiro de obras, onde era só meio ambiente. Aí ele veio do Sudeste, chegou lá e caiu na Amazônia. O cara não deu conta, ele ficou pirado e não deu conta. Aí, o que aconteceu? Ele não deveria ter aceitado. Eu não sei nem se ele está aí, né, me escutando, mas eu acho que ele não deveria ter aceitado. Porque uma coisa é empreender, outra coisa é o suicídio profissional, porque ele não vai ser mais contratado para aquele tipo de serviço. Bom, ele também não vai pedir, porque vai ser difícil. Entende? Aí a pessoa... eu então vou contratar um engenheiro. Isso acontece também na engenharia,
né? A pessoa quer o trabalho, mas às vezes não tem a sua capacidade para exercer aquela posição. E a gente tem que ter essa noção, né, onde a gente vai se meter, pela responsabilidade da sua formação como profissional e também do que isso representa para os demais, né, que vão vir após você. E assim, se você tem conhecimento, o mercado está aí, não seja tímido, tem que investir, tem que ir atrás, tem que, como pessoa, como autônomo, como empresa, tenta achar o seu lugar e ir em frente. Discuta com os outros. A biologia ainda tem uma coisa que muitas profissões já não têm mais: a liberdade de conversar com os companheiros, de trocar informação. Em outras profissões, quando eu descubro uma coisinha, eu guardo ela para mim porque eu vejo o outro como meu concorrente. E a gente não. A gente senta para tomar cafezinho e continua trabalhando e discutindo as coisas. Parece que a biologia faz uma amizade, assim, sabe? Eu estou falando da minha bolha aqui, da minha região. Pode ser que algumas regiões já não são mais assim, mas, por enquanto, aqui a gente recebe as pessoas e trabalhamos junto. Eu particularmente, acho que isso produz uma coisa positiva. Todas as vezes que eu conversei mesmo com um chamado concorrente, a gente acabou um dia fazendo uma parceria que era de benefício mútuo, sabe? Então, eu acho que, da minha fala, se vocês quiserem alguma outra opinião relacionada a isso ou paralelo a isso, pode ficar à vontade, vai ter um momento de pergunta, né? Tá aí o João, o Milton. Se eu não conseguir responder, eles também vão me ajudar, né? E assim vai. Eu ajudo eles. Não, então, Zé Carlos, é muito legal essa tua fala, né? E aí a gente já percebe que no chat nós já estamos aí com algumas questões, né? Vamos só esperar aí que o Milton também é uma pessoa que a gente conhece, né? Um grande evocador, um grande conhecedor, que vamos ter mais perguntas lá para a gente, na sequência da fala, mas a gente já tem alguns comentários, não necessariamente perguntas, que eu acho que isso é muito bacana, né? Então, por exemplo, a Júlia Souza Siqueira está no 7º semestre, né, da biologia, e diz que teve já disciplina de EIA-RIMA. Sim, muito legal, Júlia, e isso é como o Zé Carlos acabou de dizer, como eu também falei, lá na nossa universidade tem, né, disciplinas, isso tem sido mais atual, né? Só que geralmente, e aí tem essa questão da pandemia agora, nesses praticamente 2 últimos anos, foi muito difícil ir a campo, mas o mais interessante é quando você pega a parte prática junto com a teórica, né? E a gente vê aí, teve gente colocando também aí, Zé Carlos, que, por exemplo, teve um trabalho com ferrovia, né? A Gislene Fátima da Silva, né? Que trabalhou, ela já trabalhou com consultoria ambiental e agora está mais na área de auditoria também, fantástico. Teve uma pessoa que colocou que teve um trabalho com ferrovia, alguma coisa do tipo. Então, o que acaba acontecendo? Sim, as universidades estão ainda, ao meu ver, tá? Eu acho que isso é uma questão também, a gente que acaba tendo uma experiência, né, de um tempo trabalhando, o que eu mais sinto no mercado é a falta de pessoas que venham um pouco mais amadurecidas da universidade com a área da consultoria. Geralmente são pessoas que vêm, que é como o Zé Carlos acabou de dizer, com uma bagagem muito boa, muitas vezes tem uma bagagem de conhecimento técnico muito bom, mas acaba, quando chega lá na consultoria ambiental, o que é um EIA mesmo, como que eu participo do EIA, eu tenho como participar. Zé Carlos, a tua fala é fantástica. É carregando balde. Você carregou balde, eu carreguei balde lá no começo, entendeu? Então é assim que a coisa começa. Mas se a pessoa já chega com um pouquinho, já peguei balde, a gente tem alguns comentários já no chat de pessoas que já fizeram resgate de ictiofauna, sabe? Então, assim, isso tudo é o que a gente acaba trabalhando na consultoria. E aí eu aproveito, queria falar, Zé?
Não, pode terminar, Não, pode terminar. aí uma coisa que eu queria aproveitar, então, assim, até para o Milton, né, que eu acho que é bastante interessante, Milton. Olha só, a gente está falando de balde, pessoas aqui que estão com a gente já trabalharam aí também por 15 anos de experiência. Eu não sei se a Gislaine, né, Fátima da Silva Rocha Fournier, ela trabalhou numa empresa ou se ela, como empresária, né, como empreendedora, no caso de ter uma empresa até também, né, isso também seria uma questão importante. Mas assim, Milton, uma coisa que é sempre muito bacana, né? Trabalhar sozinho, em equipe, montar uma empresa, sabe essas questões assim que a gente também gera uma dúvida danada. Ajuda a gente aí a desmembrar. E Zé, acho que tem uma coisa antes, né? Então, na verdade, à medida que você vai evoluindo, você chega nesse ponto onde você já está mais maduro, você já vai para a perícia, para a auditoria, isso aí já é aquela parte melhor, onde você pode exercer melhor sua especialidade, a sua experiência. Né? Dizer que tem esse... Isso não impede de você continuar trabalhando nas suas coisas, mas quando aparece, quando você é nomeado ou indicado para isso, isso é muito interessante. Né? Esse seria já... Eu acho que é legal fazer, é um ponto a mais. Eu acho que aí você pode pôr todo o seu conhecimento nisso, mais independente do que quando você está seguindo um termo de referência, alguma coisa assim. É um desafio interessante, a auditoria e a perícia. Boa tarde a todos e a todas que estão prestigiando esse nosso Combil, 25º Combil, aproveitando para agradecer o convite para a participação, agradecer toda a organização pela ideia e a conjuntura de trazer o empreendedorismo, né, para as ciências biológicas, para o biólogo que está se formando, que está estudando, ou mesmo profissional que está dentro do mercado de trabalho procurando seu lugar ao sol, né? E agradeço imensamente mesmo a fala dos dois que me precederam, porque já pavimentou uma possível interferência minha, que vai ser só para aclarar um pouquinho mais o que a gente tem como perspectiva, né? Como estudante de quarto ano, como formando, e as áreas possíveis que você vislumbra dentro da sua formação, né? A gente viu a experiência do João, que ainda é professor, eu sou ex-professor universitário também, e me dedico à consultoria também há 15, 16 anos, junto com o Zé, que a gente montou a Fibracom, e temos a felicidade de estar atuando no mercado até hoje com o que a gente se propôs a fazer, o que a gente gosta, né? A gente está pondo uma das 3 possibilidades que a gente vislumbra dentro da universidade, você ir para pós-graduação, continuar a vida acadêmica, estudando, fazendo seu mestrado, seu doutorado, ou você vai para a pesquisa, trabalhar em instituições de pesquisas, que também exigem uma formação bastante sólida do biólogo, né, com suas capacitações continuadas, ou mesmo mestrado, doutorado, ou ir para o mercadão, para o nosso mercado de trabalho, exercer sua veia empreendedora e trabalhar na consultoria, esse termo tão amplo, né, que define um conjunto de atividades aqui fora no mercado de trabalho, mais uma vez regulado pelo mercado, como o próprio Zé já mencionou, com base na sua formação, né? Na sua expertise, onde você vai exercer individualmente ou em grupo, ou em carreira solo, ou numa empresa, o que você aprendeu na universidade, sem ter timidez mesmo, de você pôr em prática o que você aprendeu, o que você acredita que você pode trazer para a sociedade em termos de trabalho, de oferecer sua expertise para questões diversas da sua profissão na consultoria ambiental. A gente realmente teve, na minha época, eu tive muita dificuldade na formação, também sou formado há tantos anos aí, lá na década de 90, né? 95, né, João? E fiz uma especialização trabalhando com bioacústica, aí necessitando mesmo de me aprimorar, porque o mercado exige isso. Eu não queria mais ficar na academia como profissional acadêmico, e sim exercer alguma coisa na profissão de biólogo,
dentro da minha formação bastante ampla, né, como consultor ambiental. Então, vim para o Mato Grosso do Sul, fiz mestrado, foi quando conheci Zé Carlos, e a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho para outros, carregando balde, inclusive, né? Era um processo de licenciamento que, por si só, já demanda uma equipe, né? Por melhores que nós, biólogos, possamos ser, nunca somos os melhores em tudo. A gente tem que ser humilde de admitir isso e exercer com ética e responsabilidade a nossa expertise. Então, na época, a gente carregou balde, fez uma amostragem de fauna e ictiofauna para um processo de licenciamento lá na beira do Rio Paraguai. Por incrível que pareça, era para o Reverendo do Mundo. Nunca vou esquecer disso. Terminamos nosso mestrado, cada um seguiu, né, sua carreira independente. O Zé trabalhava na Embrapa, eu trabalhava me engajando em projetos, sempre ligado em editais. É um toque bastante importante para vocês, prestar atenção nos editais direcionados à contratação de projetos, de profissionais, licitações, que sempre está colocando contratação de profissionais ou empresas para das mais diversas frentes da nossa profissão de biólogo. E coincidiu de uma demanda ambiental, necessidade de um biólogo ou de biólogos para fazer levantamentos de fauna e flora no empreendimento energético aqui no Mato Grosso do Sul. A gente prontamente se ofereceu e, montando nossa sociedade, começou assim a nossa empresa, de sucesso até hoje. Esse foi um caminho. Existem outros caminhos. Existem caminhos que as pessoas se formam, e insisto muito mesmo nessa questão da formação, da expertise, porque assim você pode fazer aplicar o seu conhecimento numa equipe, né, dentro de um EIA-RIMA, num contexto desse de uma ferrovia interestadual que demanda biólogos, engenheiros, uma equipe multidisciplinar para responder às questões abordadas nos impactos que aquele empreendimento vai exercer, e tudo está no escopo da consultoria, né? Nessa amplitude da consultoria, onde nós, biólogos, podemos exercer a nossa profissão regulamentada, que abrange 3 grandes áreas, né? Que a gente tem resoluções que vocês, quando vocês se formarem, ou mesmo os formados, se registrarem no conselho, vocês terão, então, a condição legal de exercer a sua profissão, que é regulamentada. E você tem todo o amparo do conselho para te orientar, fiscalizar o exercício profissional, né? E que, através de resoluções, o conselho também orienta e norteia o seu exercício profissional. Então, tem uma mesa própria para isso, mas, dando um spoiler aqui, existe uma resolução, que é a 227, que ela especifica as 3 grandes áreas de atuação do biólogo: em meio ambiente, né, e biodiversidade, em saúde e tecnologia, biotecnologia e produção. Já abordado em alguma mesa redonda, a parte também de saúde, que também tem vários tópicos onde o biólogo pode atuar, e a área que a gente mais atua na nossa consultoria, que é a área de licenciamento ambiental, é uma consultoria na área de meio ambiente, dessa grande área regulamentada da nossa profissão. E as demandas são muitas mesmo, né? Todos os empreendimentos que usam de recursos naturais ou são potencialmente poluidoras, são obrigadas a dar satisfação para a sociedade em forma de execução de programas de mitigação ou de compensação ambiental por essa atividade potencialmente poluidora. Então, eles são obrigados a desenvolver programas que tentem mitigar ou diminuir o impacto dele. Então, são muitos programas voltados ao meio ambiente. E aí é o campo do biólogo. O biólogo se especializou em fauna, como o João tinha falado, aonde eu me encaixo? Poxa, tem um monitoramento de fauna terrestre, e quando o impacto do empreendimento é desmatar uma área, eles são obrigados, pela legislação ambiental atual nossa, que é bastante rica, aliás, diga-se de passagem, o obriga, como condicionante da licença dele operar, realizar esses programas. Então, ele é obrigado a contratar uma empresa ou um biólogo na sua condição de carreira solo ou associado a alguns outros para fazer aquele programa. Então, no monitoramento de fauna, eu tenho os grandes grupos abrangidos. Eu tenho a mastofauna, então eu preciso de um biólogo com conhecimento em mastofauna. Preciso também de um biólogo com conhecimento em aves, para poder descrever a estrutura da comunidade, para dar a identificação correta das espécies, ok? Para daí, naquele relatório que você dá satisfação para o órgão ambiental, que é a satisfação para a sociedade, você esteja mitigando, respondendo se aquele empreendimento está
tal contento, ok? E aí isso vai nortear a ação do próprio órgão ambiental de renovar ou de conceder a licença da fase daquele empreendimento. Então, isso é apenas um detalhe. Na consultoria, você pode ir desde a aquicultura até para licenciamento de qualquer tipo de empreendimento onde você se encaixa dentro com sua expertise adquirida dentro da universidade. E como o João falou e o Zé também abordou, felizmente, hoje nós já estamos tendo disciplinas optativas, já estamos tendo uma outra visão de formação do biólogo, que não só direcionando ele para a carreira de pesquisa ou para a carreira acadêmica, e sim mostrar esse mundão aqui fora de oportunidades que o biólogo pode vislumbrar na sua formação e o que ele pode fazer com a formação dele dentro da universidade e com sua formação continuada, conforme foi abordado também naquela primeira mesa redonda do currículo do biólogo. Caramba, o biólogo ele tem como essas 3 grandes áreas, né, desde meio ambiente, saúde, até biotecnologia e produção, trabalhando desde o microcosmo até uma parte ecológica de macro decisões, de nortear políticas públicas. Gente, é uma infinidade de possibilidades. Basta você acreditar, direcionar a sua formação, né, e se associar a pessoas, assim como o Zé Carlos mesmo chamou a atenção, ainda na biologia nós somos parceiros. Nós não nos enxergamos ainda como os competidores vorazes no mercado de trabalho. Nós temos que dirimir muitas questões de competição com os outros já. Então, nada mais justo, nada mais coerente de nos associarmos e respondermos à sociedade de forma ética, competente, com responsabilidade do exercício profissional do biólogo. Precisamos de dinheiro, precisamos de salários, precisamos de bolsas de estudo, precisamos sim, é óbvio. Mas para o bom profissional, aquele que direciona a sua formação, quer no mercado de trabalho, quer nessas outras 2 possibilidades depois de formado, quer seguir a carreira acadêmica ou ir para a pesquisa, sempre vai haver um lugarzinho para você, né? Basta você acreditar na sua formação, se associar a pessoas boas, tentar entender esse sombreamento que existe, né, entre a nossa profissão de biólogo com essas outras profissões correlatas e enxergar nisso também uma oportunidade de você exercer a sua expertise, né? A gente, dentro do conselho, tenta cavar mais espaços para nossas ações, né, de biólogo. Provocamos o órgão público para que reconheça as nossas habilitações na fauna, na flora, nesses processos de licenciamento, né? Nós provocamos o poder público quando tem editais que tira a nossa profissão da parada de concorrer. Poxa, se a gente tem habilitação, por que não ser contemplado nesse edital de contratação de uma empresa aqui fora? Né? Isso o Conselho tem feito de forma bastante incisiva, ele tem fiscalizado de fato, tentando garantir. Eu, como representante da delegacia do Conselho aqui no MS, também tento exercer um papel de cavar mais nosso espaço dentro dos projetos, dentro da administração pública, né? Para que a gente possa ter mais oportunidades e mais campo de trabalho para que a gente exerça a nossa profissão, que é, mais uma vez eu digo, regulamentada, tem todo o apoio do nosso Conselho, temos amparo legal, com resoluções, com legislação específica que nos orienta e que nos dá sustentação para exercer a nossa profissão, com ética, responsabilidade e legalidade. Então, acredite na sua formação, tanto para você tomar a decisão de ir para a carreira acadêmica, como para a pesquisa, ou vir tentar a sua sorte no mercado de trabalho. Lembre que com os biólogos ainda existe essa cooperação. Então, mande seus currículos, procure empresas pequenas, médias, que tentam ainda enxergar e dar oportunidade aos biólogos para exercer sua expertise, né, com toda a dedicação. E para todo bom profissional aqui fora, uma vez que você conseguiu transformar o seu saber, a sua expertise acadêmica e dar esse retorno para a sociedade, é muito louvável. E você transformar o seu conhecimento em ações práticas aqui, que traduzam num bom programa ambiental, num bom estudo que subsidie uma tomada de decisão, um bom estudo de um bom projeto, de um bom estudo ambiental também, que vai compor uma licença ambiental dentro desse processo de licenciamento, que faz muito parte do nosso métier, né?
da consultoria ambiental. Enfim, nós somos muito da área do meio ambiente, mas eu sei que existe consultoria ambiental para a área de saúde, que aumentou muito nessa época nefasta de pandemia, para a área de controle de pragas, que será uma mesa redonda específica, uma palestra específica de um profissional da área. Cada vez mais o Conselho abrindo espaço para que a gente exerça a nossa profissão com toda seriedade, ética e responsabilidade, aplicando o nosso conhecimento, no que a gente aprendeu, no que a gente se dispôs a se especializar e aplicando aqui com todo o grau, com toda, como eu diria, com todo o rigor nosso, acreditando na nossa formação mesmo, com toda a seriedade e responsabilidade e com todo o amparo, é isso que eu quero dizer, garantindo que você tem esse arcabouço de formação e que você vai dar o seu recado aqui fora na consultoria, no mercado de trabalho. Para mim, a melhor profissão é essa mesmo, é que mais ética, a mais legal é o biólogo. Então, vocês estão no caminho certo se vier para a nossa área da consultoria. Se decidirem ir para a pesquisa, façam também, porque se você sair da pesquisa e decidir para o mercado de trabalho, você tem mais bagagem ainda. Então, gente, caminho aberto, o empreendedorismo é nada mais do que aproveitar a oportunidade, aproveitar o perrengue que você está, tomar decisões, arriscar e confiar em você, confiar nas suas decisões, sobretudo, né? E se expor. Não tem como não se expor no mercado de trabalho, não tem como não se expor para tentar cavar seu espaço na sociedade. Fica aqui meu recado, um grande abraço, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente vai estar aqui disponível a esse bate-papo gostoso com todo mundo que tiver afim. Pô, na verdade, assim, vamos já. Eu sabia que a provocação vinha por aí, né? A gente conhece o Milton, né? Então já temos algumas questões. Vamos já colocar aí uma primeira questão para debate e discussão. Tem algumas questões que são, né, assim, bem, né? A gente já vai colocar aí. Vamos à primeira questão, que eu acho que ela é bem legal, né? Vamos lá. Foi do Bruno Fractucello, creio que seja isso, se não for, desculpa, Bruno Moraes de Mello, né? Como vocês acham que será o mercado da consultoria ambiental no futuro, né? Estou no primeiro ano da minha graduação e adoraria trabalhar com isso mais para frente. Nesse primeiro momento, Zé Carlos, né? O que você imagina aí desse futuro? Eu acho que é promissor, né? Mas eu queria ouvi-los. Bom, Bruno, o futuro é difícil você dizer exatamente o que vai acontecer, porque tem vários fatores que influenciam nesse futuro. Mas as questões ambientais, elas estão sempre em pauta, né? Toda empresa que investe, se ela não respeita isso, ela fica mal vista, entendeu? Se a empresa tem um empreendimento que não respeita o humano, a sociedade, que pelo meio ambiente, se ele desrespeita o meio ambiente, ele está desrespeitando a sociedade, ela não é bem vista. E com isso é mercado para a gente trabalhar. Você sabe que nós somos da consultoria, mas também existe a parte dos ambientalistas, vamos dizer assim. Não vou dizer que a gente não é ambientalista. Não tem, às vezes vamos separar um pouco as coisas. Porque se você faz um estudo de impacto ambiental para uma hidrelétrica que vai modificar uma área de preservação permanente, uma beleza cênica, né? As pessoas às vezes olham e falam, pô, você está ajudando a licenciar isso? Eu sempre digo, não, nós estamos fazendo o melhor trabalho para que o órgão ambiental consiga exigir compensações e mitigações dessa pessoa. Porque se você que é competente vira as costas, né, não vai dar certo. Então, Bruno, tem mercado. Eu não sei como é que ele vai ser com relação aos outros mercados do biólogo, mas eu acredito que por muito e muito tempo o meio ambiente vai ser, a não ser que o homem fique totalmente independente do meio ambiente, que eu acho que por enquanto é impossível.
Não, é impossível, tanto que o futuro é agora. A gente está no mercado de trabalho há 16 anos e tem acompanhado muitas ações empresariais que naufragaram logo no primeiro ano, justamente por não ter um planejamento econômico financeiro adequado, um processo administrativo consciente e responsável, naufraga. Para o bom profissional, como eu tinha dito na minha fala e também reforçado antes, vai ter lugar, né? Então, o futuro, a gente vislumbra que ele vai ter novas tecnologias, né? Hoje a gente tem o drone, tem coisas que auxiliam bastante, né, do ponto de vista dos nossos diagnósticos e tal. Mas a consultoria ambiental no futuro é o hoje ainda, é o que a gente pensava 16 anos atrás, estamos aqui vivos, como poucas empresas passaram ao longo desse tempo, né? Acho que as leis ambientais têm muito a ver com isso também, porque elas têm restringido bastante os processos de degradação do meio ambiente, ou colocado o profissional biólogo, o consultor biólogo, intermediando esses tipos de ações. Por isso que a gente fala, não estamos colaborando para o licenciamento de empreendimento, estamos fazendo o melhor, né? Porque se nós não fizermos o melhor, vai um cabeça de porco lá e faz o pior. Então, a gente tem ética e responsabilidade para sempre apresentar o melhor. E é por isso que a gente está no mercado até hoje. E quem enxergar o futuro ainda promissor, tem essa visão e pode ter essa certeza que vai se perpetuar no mercado, sim. Ela é promissora, porque todos os processos de licenciamento têm ficado cada vez mais severo, mais, digamos, exigente, a ponto de exigir conhecimentos técnicos específicos, e nós biólogos os temos, para entrar nesses processos. Okay? Não, fantástico, Zé Carlos e Zé Milton, eu concordo também, né? Eu acho, Bruno, que você estar aqui nesse momento, no primeiro ano da faculdade, né, concluindo o primeiro ano, primeiro, isso já é fantástico. Tal qual você, outras pessoas que também estão aqui, né, interessadas e querendo saber da consultoria ambiental. Eu só vim saber de consultoria ambiental depois que eu tinha me formado, talvez com uns 5, 8 anos aí de formado, é que eu fui ouvir o que era consultoria ambiental. Na época não era tanto quanto hoje. Hoje você está aí no primeiro ano da faculdade e já chega. Não sabemos, concordo com você, o que é o futuro. A gente não sabe o que vai comer amanhã, né? Então, o futuro da área eu também não vejo. Mas eu acredito, também não sei, mas eu acredito muito que é vida longa para consultoria, porque os órgãos ambientais, é muito comum a gente escutar, né, na roda de amigos, e a gente, né, todos aqui reunidos, a gente conhece muita gente da área do meio ambiente, né, seja estudante, professores, amigos biólogos e tudo mais. A gente escuta muito, porque é de qualquer jeito, né? Aquelas coisas que se fala, né? E sempre se falou do Brasil, né? É meio que de qualquer jeito, o órgão ambiental lida. Eu não vejo dessa forma, não. Eu não vejo dessa forma. O que o José Milton colocou, concordo plenamente. Você, eticamente trabalhando, você está dizendo para o empreendedor, você não pode fazer isso. Mas precisa fazer. Porque a gente sabe que de fato precisa ser feito. Tá bom, então, você vai fazer, mas você vai ter que plantar, não é 2 árvores, por exemplo, que um exemplo chulo aqui, só para materializar. Você não vai plantar 2 árvores, você vai ter que plantar 2 milhões de árvores, porque o dano causado vai ser dessa forma, dessa forma e dessa forma. João, o ideal era não fazer. Nossa, gente, eu concordo. Eu concordo. Né? Mas eu sempre dou o exemplo, porque a gente, vou dar um exemplo de uma das áreas aí, mineradora, né? Porque a mineração causa um dano, nós tivemos um desastre há cerca de 5 anos atrás, um desastre absurdo no Brasil. Ok, todo mundo é contra a mineradora, mas todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma bateria lá de lítio, todo mundo quer uma bateria de celular que dura 3, 4, 5 dias. Todo mundo é assim, né? E de onde é que vem essa bateria? A gente precisa refletir. A gente quer andar, seja transporte público, ou ter o próprio carro, ter uma moto, ou um transporte, uma bicicleta. Da onde é que vem aquela matéria-prima? A gente precisa pensar nisso. Ninguém quer destruir o meio ambiente, e nessa sala aqui,
creio que ou é aluno de biologia ou é biólogo. Se não for, seja bem-vindo também. Mas todo mundo aqui gosta do meio ambiente. Só que a gente precisa fazer da consultoria um trabalho ético para que a gente possa cada vez melhorar. Essa é a ideia, entendeu, Bruno? Por isso que eu vejo que é vida longa a área. Eu não acho que... Para vocês terem uma... João, para ter uma ideia lá, por também, favor. Né? Falando de órgão ambiental, não podemos esquecer que são técnicos bastante treinados, são biólogos também, que estão lá dentro do órgão ambiental, que vai avaliar o seu trabalho aqui de fora, da consultoria, né? Para ver se você seguiu direitinho as recomendações que ele, né? Se você fez o seu trabalho perfeito. Então, eu tenho lá engenheiros que avaliam essa parte de um estudo complexo, de um EIA, por exemplo, ou de um EAP, né? Dependendo, regionalmente existem vários estudos e complexidade de estudos, mas com certeza ele é avaliado lá dentro por um profissional que foi treinado para isso, para identificar se você está respondendo a questão, se você está abordando o seu estudo de forma adequada, né? Então, também, aliás, são concursos de órgãos públicos que emprega biólogo também, é outro canal de empregabilidade muito importante para a sociedade, que são esses técnicos que estão avaliando e expedem licença, pareceres para as licenças serem expedidas. E de muita responsabilidade. Também, é muita responsabilidade. E que as nossas leis ambientais são bastante recentes, né? Nós temos um direito ambiental construído ao longo de 2, 3 décadas, né? E que diz ao mundo muita coisa de rigor, mas a gente precisa estar sempre em cima fiscalizando. É dinâmico, é uma legislação bastante complexa, cabe a nós, consultores, conhecê-las a fundo também, porque o que o empreendedor quer, ou uma prefeitura quer, o poder público quer na área da consultoria, é ser assessorado por um bom profissional biólogo, que você tenha respostas para os questionamentos dele. A administração pública hoje, prefeitura, às vezes não dispõe de corpo técnico, né? Como a gente viu, falou em estados que a gente presta serviço, desde o Nordeste até o Paraná, porque são necessários especialistas que vão desenvolver determinados trabalhos para responder às questões de licenciamento daqueles empreendimentos. E é isso. Da mesma forma, as prefeituras têm suas necessidades ambientais, né, programas de educação ambiental, ICMS ecológico, que é uma forma de receita que os municípios cujos estados têm esse conceito e participa no rateio. Quem tem unidade de conservação, uma vertente muito legal na consultoria, para quem cuida bem dos seus resíduos sólidos, né, no caso das prefeituras cujos estados têm esse tipo de arrecadação e particionamento, é muito importante ter um biólogo bem informado, né, para exercer esse papel de consultor. É outro nicho de mercado muito, muito promissor para agora e para o futuro, Bruno, também, que a gente pode vislumbrar, né? A gente tem recebido muitos questionamentos de prefeituras, de secretários de meio ambiente, querendo saber como é que faz para entrar no rateio do ICMS, como é que ele melhora a arrecadação do município, transcender o plano administrativo, o plano econômico tradicional. Estamos enxergando, valorando a natureza agora, né? E isso é um caminho sem volta. Hoje a gente tem já começando a regulamentar crédito de carbono, certificadoras, né, João, como você mesmo disse, são importantes, biólogos são treinados para entender esse mecanismo, também é importante, outro mercado. Nós estamos hoje limitando emissão de gases de efeito estufa. Então, é um mercado crescente que o biólogo pode, se informando, se especializando, exercendo o papel da consultoria também. Veja só, Bruno, como a sua pergunta, né, teórica, assim, né, parece ser simples, mas olha o plano para manga que dá, né? Enquanto a gente vai colocando a segunda pergunta, por gentileza, eu queria fazer um comentário lá do chat da doutora Maria Tereza, que coloca que o Inmetro está contratando biólogos. Isso é uma coisa muito importante. Esses consultores do Inmetro, né, esses auditores, na verdade, do Inmetro, eles vão na empresa ver se está tudo funcionando. Nós temos o Inmetro, né, tem muito poucos biólogos fazendo essa auditoria. E uma questão que ela é importante, um biólogo, quando chega numa empresa para fazer uma auditoria, né, numa empresa lá de consultoria ambiental, ele vai ter esse olhar
como biólogo, que é um olhar diferenciado, por exemplo, é diferente, não é nem diferenciado, é um olhar diferente de um químico. Minha empresa acabou de receber 2 auditores, e o auditor que ficou com a parte técnica, ele era químico. Então, todo o olhar dele na empresa, que a gente só atua com biologia, era na parte química da coisa, né? Então, o Inmetro precisa, e é mais um caminho. Obrigado, doutora Maria Tereza, por colocar essa informação lá no chat, né? Vamos, então, para a segunda questão, de Kimberly Daniele Rodrigues de Moraes, né? Como ter experiência se ninguém dá oportunidades? Se os meus amigos me permitem, eu gostaria de começar o comentário, né? Eu diria o seguinte, Kimberly Daniele, a oportunidade, ela existe, tá? Não é fácil, não há uma profissão que seja fácil. Se existisse, estuda tal área que você vai ter. Não existe essa facilidade. A gente tem que bater de porta em porta, a gente tem que quando é estagiário, né? Quando a gente está lá fazendo o TCC, a gente já demonstrar para o professor que a gente está fazendo um TCC com todo o afinco, é muito comum, e eu já orientei muitos, Kimberly, mas muitos alunos na universidade, e se eu pegar desses muitos alunos, quantos de fato fizeram, eu estou falando do TCC, né? Quantos de fato fizeram mesmo, quantos levaram de qualquer jeito, quantos não fizeram nada. E você está estudando, você sabe, eu creio que você é estudante, né? Creio, tá? Mas aí você pega lá das pessoas que estão com você, você sabe como que é esse ciclo. A gente precisa entender, né, que o bom profissional, ele começa no primeiro ano de faculdade. Ele já tem que começar a vislumbrar uma possibilidade lá na frente. Então, a minha empresa, eu creio que tanto a Aquática, né, quanto a Fibracom, é muito comum a gente trazer estagiários, tá? Na minha empresa, hoje, eu tenho lá 10 funcionários, né? Todos, sem exceção, são biólogos registrados no Conselho Regional de Biologia, né? E eu tenho hoje um estagiário. Só que, desses 10, tranquilamente, agora de cabeça, assim, uns 6 passaram pelo estágio na empresa. Eu conheço N exemplos de pessoas que começaram com estágio e tiveram oportunidade. Por que uma pessoa tem e a outra não? A gente precisa fazer. Aqui é o mesmo fenômeno. A gente tem também, eu acho que dos nossos funcionários, pelo menos uns 4 ou 5 foram estagiários e ficaram. Alguns já foram com outras atividades, saíram para fazer doutorado e são professores hoje em outra. Tem um menino que é professor na Unicamp, foi nosso estagiário, ficou aqui, trabalhou um tempo, adquiriu experiência de campo e se tornou um ótimo profissional. Eu compartilho, exatamente, uma das formas, Kimberly, da oportunidade é justamente o estágio. Isso nossa empresa faz, temos também um percentual grande de funcionários nossos, biólogos. Na verdade, nós temos a maioria biólogo, mas nossa política de estágio é oficial com a universidade, e a gente já foram estagiários nossos, engenheiros ambientais, geógrafo, engenheiro ambiental 2, mas o grosso mesmo é biólogo. E grande parte dos funcionários que temos hoje, dos 14 funcionários inscritos, colaboradores, como a gente costuma chamar, passaram pelo estágio da nossa empresa, né? Essa é uma oportunidade. A outra é estar sempre ligado em editais, estar sempre ligado. Hoje, por exemplo, tem um edital aberto aqui no meu estado. A Fundect é o edital Centelha, que é para oportunidade para recém-formados, para você vir com ideias e projetos inovadores. Está aberto até dia 29, provavelmente, há a chance de você dar uma vasculhada lá. Então, editais, concursos, principalmente estágio que te capacite ou formação continuada, vai te dar uma oportunidade melhor de se encaixar numa empresa ou numa séria, né? Na verdade é essa. Procure saber
junto à coordenação se você for aluno ainda, junto à coordenação do seu curso, quais as empresas ou órgãos públicos, IBAMA, secretarias municipais ou estaduais de meio ambiente, que têm vínculo para oferecer estágios para que você possa aprimorar sua formação e já se mostrando para o mercado, né? Então, o estágio é legal. Faça. Se mostrar para o mercado é o network. Você tem que conhecer pessoas e eles conhecerem seu trabalho, o jeito que você é. Quando alguém achar que o seu perfil encaixa, te convida. É assim. Eu mesmo... O próprio carregar baldes, né? Pegar aquela sua especialidade que você teve na sua graduação lá, de identificar peixe de riachos ou peixes de uma bacia, procura saber quem está trabalhando, ofereça-se, né? Enfim, existe... Eu vejo ainda, Milton, complementando que as oportunidades a gente precisa... Vamos ser pé no chão. Como é que eu faço? Você tem que ir lá e bater na porta, seja na universidade, como o Milton colocou, aí o Zé Carlos também colocou. Quantas vezes eu recebo e-mail batendo na porta na empresa, oferecendo? Horas você diz não, horas você estava na hora certa, no lugar certo, porque surgiu um trabalho, e esse trabalho eu vou precisar de um monte de gente, por exemplo, para carregar balde. A gente está falando toda hora o exemplo aí do balde, né? E já tem gente que colocou no chat que começou carregando muito balde, inclusive. Tá vendo? E hoje está numa colocação como auditor, como perito. Tamanha a dedicação que teve, né? E a oportunidade aproveitada. Isso. Né? Tem que acreditar na evolução, né, do seu potencial. Quando eu estava na universidade, né, eu era aluno do primeiro ano da universidade, nós temos aí na nossa sala, eu tive um professor chamado Fábio Giordano, ele tá presente aqui com a gente, né? E eu fui estagiário dele. E como, né, aquela coisa, hoje eu sou professor, né? Como professor, ele chegava lá num determinado trabalho, que eu era estagiário dele, ele chegava às 8 horas, 7h30 e tal. Se eu chegava antes, lá no mar, no Costão Rochoso, chegava antes para quando ele chegar, deixar tudo pronto. Certa oportunidade, deixei cair o experimento na água. E isso era madrugada. Não teve jeito. Tirei a roupa e peguei o experimento dele. Quando ele chegou, estava todo molhado e tal. Carregar baldes é isso. Eu estava no primeiro ano da faculdade. Imagina que a gente já começa, por isso que eu falei, né? A gente tem que estar lá. Olha só como que é em Kimberley, a tua pergunta também, ó. No começo já que a gente começa e vai ter, de fato, né? Vai ter, de fato, um momento que você vai estar lá na hora certa e no lugar certo. E nós sabemos aqui, são duas empresas que, do nada, aparece um projeto grande que a gente precisa ampliar o quadro. E quando você amplia o quadro, o que você acaba fazendo? A pessoa estava ali na hora, aí você, poxa vida, essa pessoa aqui se encaixa no perfil do que a gente está precisando. Beleza, vamos fazer uma experiência e tal. É assim que eu vejo que a coisa funciona. Vai lá, Zé Carlos. E não é fácil, quando a pessoa chega com o currículo, você se coloca no lugar dela. Mas às vezes você não tem local para colocar, né? Você não tem trabalho para a pessoa. E você pegar por pegar, você vai atrapalhar a pessoa, né? Às vezes por isso que você recebe muito não, né? Todos recebem não. Todo mundo já procurou emprego na vida, e todo mundo passa pelo não. Continue enviando seus currículos, continue insistindo. Não desista. Em algum momento vai estar no lugar certo, atendendo a um projeto, a um determinado segmento, no momento certo. Então, não desista, jamais. E vai sempre se aprimorando. Sempre que aparecer um curso que você tenha a ver, que você possa investir na sua formação, faça-o. Isso vai ser levado em conta na hora que avaliarem seu currículo e precisar de alguém com aquela especialidade, né? Uma coisa, só uma curiosidade, existem NRs, né? Normas regulamentadoras. Trabalho em espaço confinado, a gente faz resgate de íquitio em espaço confinado hidrelétrica. Então, tem que fazer esse treinamento. Caramba, foi uma demanda assim que surgiu do nada, precisa resgatar peixe lá, porque vai fazer manutenção. Quem tinha esse curso? Quase ninguém. Aí está a oportunidade de quem tem o curso feito. Foi imediatamente chamado para atender uma demanda. Está aí, está no lugar certo. Um empreendedor,
A consultoria tem muito disso, do momento certo, às vezes é aleatório, mas se você não está preparado, se você desistiu, pode esquecer. Mas se você está preparado, está atento, você emplaca. Perfeito, concordo plenamente, Hamilton. A gente vai ter mais uma questão aí também interessante, né? Que eu peço por gentileza para colocarem, enquanto está colocando aqui, eu acho que é legal. Enquanto não vai projetando, deixa eu ver como é que está lá o chat, se temos mais alguma... Porque às vezes as pessoas estão colocando não questões, mas depoimentos, que é legal também, né? Bom, eu vou lendo aqui enquanto vai colocando. É a pergunta do doutor Giuseppe Porto, amigo nosso, né? Então ele coloca, né? O Brasil tem a melhor legislação ambiental, no entanto, falta fiscalização a contento. Como os senhores avaliam o avanço da especulação imobiliária e a força política na área ambiental? O Giuseppe foi na ferida, né? Eu vou primeiro eu peço permissão até para começar aí essa questão da fiscalização. De fato, eu acho que falta, talvez não seja a palavra, mas eu acho que poderíamos ter uma melhor fiscalização, mas eu também vejo que você, como cidadão, né, também pode trabalhar como um fiscalizador, não que você vá auxiliar o órgão ambiental, eu não vejo dessa forma, porque são áreas diferentes, mas eu vejo que a gente tem, muitas vezes, a gente vê quando tem uma construção irregular na beira de um rio, quando a gente vê uma construção, é muito comum não denunciar, por que não? Muitas vezes tem outras questões do órgão ambiental que estavam esperando uma denúncia. Então, a gente também pode fazer isso. Então, eu acho que é bastante interessante essa questão da gente também poder fazer. Mas eu concordo aí, doutor Giuseppe, que falta, de fato, eu acho que precisaria ter uma fiscalização maior, inclusive fazendo uma autocrítica à área da consultoria ambiental, né, ter uma fiscalização mais severa quanto aos trabalhos da consultoria ambiental. Eu tive oportunidade, tenho certeza que todos os meus amigos que estão aqui nessa mesa, vocês que estão aí assistindo, a gente que trabalham com consultoria ambiental, tenho certeza que vocês já viram trabalhos mal feitos. E esses trabalhos mal feitos acabou passando lá pelo órgão ambiental. Isso é uma coisa que a gente não pode e que a gente tem, por isso que desde como a gente está falando aqui de ética, de uma boa formação, porque a gente não pode permitir que do nosso lado, pelo menos do nosso lado, saia um trabalho que não atenda, né, as exigências do órgão ambiental, não atenda... Você chega lá no estuário e você classifica o estuário de forma errada, você chega lá no ambiente de água doce, você fala que o rio, sei lá, um exemplo aqui também, era de classe 1 e na verdade quando você vai ver ele é de classe 2, ele não é de classe 1, enfim, tem uma série de questões aí que a gente precisa tomar bastante cuidado, né, e ética. E a questão do avanço da especulação imobiliária, o que eu vejo é assim, né, eu vejo que eu sempre falo, né, em aula, né, e trago aqui para vocês, o planeta ficaria fantástico, e é uma autocrítica para tudo, né, da nossa espécie, né, ele seria fantástico se a gente não existisse, mas não dá, ok, estamos aqui, né, e temos que conviver, mas para a gente conviver da melhor forma, não tem jeito, sabe? Há uma expansão, há um consumismo mundial, isso não é Brasil, né? Eu acho que essas questões todas mundiais faz com que a especulação ela vá cada vez aumentando mais, né? A força política mundial também acaba interferindo de um lado ou outro, então a gente precisa aprender a lidar com todas essas questões, e que eu vejo que na consultoria ambiental isso é muito bacana. Se a gente faz um trabalho de acordo, a gente continua trabalhando, porque
vão ver que a gente faz um trabalho sério, né? Então, muitas vezes tem essa parte toda da especulação imobiliária, e a consultoria ambiental é que muitas vezes barra aquele avanço. O que era para ser desse tamanho, na verdade, o órgão ambiental falou, não, o máximo que vocês podem fazer é desse. Então, isso também é uma coisa muito legal. Desculpa aos colegas por eu ter me estendido um pouco, mas aqui é uma questão aí ampla, né? Bom, Giuseppe, boa pergunta. Se a fiscalização ela é necessária, sabe? Parece o primeiro remédio, né? Infelizmente, a gente teria que aumentar a fiscalização, mas esse é o paliativo. O que a gente precisa é de cultura, né? De educação com relação ao ambiente. Quando a pessoa se sentir mal de comprar um imóvel que é fruto de especulação, aí ele não sai mais, né? É aquele que não compra coisa roubada para não ter o roubo, né? É mais ou menos essa relação. A gente precisa disso. Existe uma cultura, eu já percebi isso em alguns empreendedores, que ele não quer fazer a comunicação social, ele não quer fazer educação ambiental, sabe? Que é uma condicionante, às vezes, do órgão ambiental, numa tentativa de convencer as pessoas qual é a melhor postura com relação ao meio ambiente. Então, por enquanto, tem que fiscalizar. Mas só fiscalizar, você não garante um futuro legal para isso. O que precisa é transformar essas pessoas. E eu não sou pessimista, eu acho que estão sendo transformados. Mas parece que vão passar ainda algumas gerações aí para que esse mundo transforme, né? Que as pessoas vejam o ambiente como uma coisa ali que ele não precisa avançar sobre ele. Vai lá, Milton. O mundo ideal, né, seria não ter o homem mesmo habitando esse planeta, né? Concordo plenamente, Giuseppe. Temos mesmo a melhor legislação ambiental. Demanda reprimida de órgãos de fiscalização explica bastante essa vacância na fiscalização, né? E a falta de educação e explica o restante, como, por exemplo, aquele evento que está acontecendo na TV agora, as pessoas fazendo exploração ilegal de ouro, comprometendo comunidades ribeirinhas e todo o meio ambiente do Rio Madeira. Ventilou-se que vai ter fiscalização, todo mundo sumiu. E essa prática vai voltar assim que a fiscalização afrouxar de novo. Então, a fiscalização é ineficiente, com certeza. Os órgãos fiscalizadores carecem de pessoal, de maquinário e mais de política pública que incentive a fiscalização e punições mais severas. Talvez nossa lei de crimes ambientais ainda seja um pouco frouxa na punição. Ela abrange várias coisas, mas a punição para o contraventor ambiental é melhor levar lá a tornozeleira de 4 meses, não ser preso, e ser um infrator ambiental contumaz, como acontece, que a gente sabe, em vários setores da produção no Brasil, né? No setor minerário, no setor florestal, né? Apelar para que as pessoas tenham a consciência de não mais comprar um produto que veio de uma... Seria o ideal, seria mesmo o que nós colheríamos com maior louvor os frutos da educação, né? A pessoa se autorrevolucionar em cima do processo educativo. O que falta, e a gente tem mecanismo disso também para acelerar esse processo, melhorar a fiscalização, é interferir na legislação mesmo, fazer como o próprio Conselho faz, manter um assessor parlamentar para tentar modificar as leis lá no Congresso, em prol do meio ambiente, em prol da nossa profissão também, né, fiscalizadora, nas questões ambientais. Aumentar essas penas, por exemplo, aí vai chegar naquela bancada que vai passar a mão, não vai deixar acontecer mudança, porque grande parte são adeptos dessas práticas, ou são, no mínimo, de olhos fechados para essas práticas. E somos nós que elegemos eles lá. Então, a forma é continuar, agir politicamente localmente, fazer pressão como conselho de classe, como o próprio o Conselho Federal faz, manter assessor parlamentar para tentar mudar, fazer pressão para mudar e melhorar as nossas leis, principalmente a aplicabilidade delas, né, por meio da fiscalização mais eficiente. A expansão imobiliária é apenas um dos segmentos que mais impacta o meio
tendo que suprimir áreas, né, para poder implantar seus empreendimentos, seus prédios. Se a lei fosse, de fato, observada, ela seria o suficiente para barrar essa especulação e esse avanço. Mas, uma vez que isso acontece, está a gente aí, biólogo atento, cidadão atento, inserido nesses processos de estudo de licenciamento para que seja feito da melhor forma possível. Se a gente não consegue interferir na política lá de cima, façamos nosso papel como consultor aqui do lado de fora, mesmo que seja pequenininho o nosso papel. Mas cabe a gente mesmo continuar no nosso... desenvolver o que a gente sabe fazer de melhor, né? Até uma questão interessante, Milton, assim, né, que quando a gente fala aí desse avanço imobiliário, né, nós temos por acaso, ex-aluna, né, e bióloga, e hoje ela é chefe do meio ambiente de uma empresa de engenharia. Então, a empresa tem um departamento lá de engenharia e ela é a responsável, né, pelo meio ambiente. Eu creio que é possível que aqui na sala hoje a gente tenha alguém de Santa Catarina. Caso não tenha, muitos de nós aqui conhecemos a praia do Balneário Camboriú, que ela fez lá sem nenhuma regra, prédios gigantescos na praia, e hoje em dia só bate sol na areia 11, meio-dia, é a hora que começa, e eles lá vivem do turismo, né? O turismo é fortíssimo em Balneário Camboriú, e o que eles estão fazendo hoje junto com a área ambiental, né, com biólogos que estão aí no processo fortíssimo ambiental, estão ampliando a faixa de areia, né? Então não sei se muitos de vocês sabem disso, né, mas tem biólogos trabalhando por trás dessas obras, né? Então, poderíamos aqui citar obras aqui aos montes, né? Mas olha só a expansão imobiliária do passado, sem nenhuma regra, o que gera hoje, ampliando a faixa de areia para as pessoas poderem tomar banho de sol, né? Então como a coisa funciona. Aproveito aqui fazendo uma ligação aqui com o chat, né? Que nós temos algumas colocações aqui, ó. Olha só o Leandro, que a gente estava dizendo, né? Muito bacana, né? O Leandro Costa de Souza, que ele é o grande exemplo, né? Ele foi voluntário desde o primeiro semestre, oportunidade apareceu, e é assim que funciona. Ela de fato dá certo, né? Se você não desiste, perceba que os três falaram a mesma coisa. Não desista, vá atrás, mande currículo. Pode ter a plena certeza que vai ter a hora que vai chegar. Agora, olha só, gente, eu queria aqui, José Carlos, essa daqui é boa, hein? Essa daqui a coisa é difícil, mas vamos lá. A Kimberly Daniela, muito obrigado mais uma vez, Kimberly, por isso. O que é mais importante na consultoria? Ser um especialista ou um generalista, né? Uma pessoa que conhece várias áreas. Essa daí é difícil. Zé Carlos, vou até deixar para você iniciar, hein? Tá bom, tá bom. Bom, eu penso assim, que todo biólogo, ele já começa como generalista. Você vai lá, você já estuda, você vai ter que estudar sua botânica, sua zoologia, sua fisiologia, sua matemática, sua estatística. Então, você tem que sair de lá capaz, né, de ser um generalista. Aí tem aquela coisa do coração, né? Ou você vai para ictiofauna, você vai para botânica, você vai para, né? Ou você vai trabalhar só com recuperação, se especializa, né? É importante ter uma especialidade para você poder, vamos dizer assim, ir para um nível onde só você resolve, né? Se diminui um pouco a competição. Agora, se você for só especialista, aí o seu mercado restringe um pouco, e aí fica um pouco mais difícil para trabalhar. Você trabalha? Na verdade, trabalha. Isso é cobrado nas duas coisas, né, Zé? Tanto como especialista como generalista. Ainda Sim. bem que nós, biólogos, temos essa formação generalista e temos a possibilidade de nos especializarmos em 1, 2, 3 ou vários segmentos. Isso para a consultoria é fundamental, porque você é cobrado de conhecimento amplo e você também é cobrado de um
procedimento ou alguma coisa muito pontual específica. Aí a pessoa chega com um peixinho num saquinho e fala, que bicho é esse? Falou, eu não sei. É aquilo. Ela identifica o peixe. Beleza, um especialista que identifica. Então, olha só, Kimberly, eu também penso muito parecido, né? Eu diria que a nossa formação, ela é generalista. Vai ter um momento que você vai ter que se especializar para dizer, dessa área eu entendo, mas não tem jeito. Você vai precisar voltar no conhecimento maior. Sabe aquele conhecimento maior? Você chega com o saquinho, olha o exemplo dado aí. Você chega com o saquinho lá com peixe. Poxa, beleza. Por exemplo, ameaçado de extinção. Opa, então o empreendimento está acontecendo num lugar que tem um peixe lá ameaçado de extinção. Se você não entender da ecologia, as relações que aquela espécie pode fazer pelo formato de boca, comida, qual é a semente que tem ali, se ele for, por exemplo, um herbívoro, aí você, olha como você já vai fazendo uma ligação ali gigante, entendeu? Para você poder colocar toda a importância, porque num relatório você não vai colocar, encontrei esse saquinho e nesse saquinho tinha um peixe ameaçado de extinção. Olha que bonito. Não, você tem que ir muito além, e esse muito além precisa do generalista. Mas eu vejo que o que a gente está falando, temos aqui uma outra questão também que foi colocada, que era a questão de mestre, doutor, especialista, né? Se isso também tem peso na consultoria. É muito parecida, e eu vou só emendar e eu já volto para vocês quanto à titulação. Eu conheço consultores de nome e renome, consultor esse que não para de trabalhar, ele está horas aqui, horas vai para o Amazonas, horas está no Pantanal, horas está na praia, da área da botânica, e ele fez a graduação. Essa pessoa que eu estou falando, ele é um pós-doutorado, um pós-doutor, não pós-doutorado, ele é um pós-doutor na botânica, que você fica... Um cara que trabalha na botânica, vocês conhecem bem a região amazônica, ele vai para o Cerrado, ele manda bem no Cerrado, ele vai para a Mata Atlântica, manda muito bem na Mata Atlântica, e ele vai para uma área de restinga e manda muito bem, sai identificando tudo, conhece... E ele não fez um mestrado, não fez uma especialização e não fez o doutorado. Ele fez uma graduação, ele parou a graduação e ele foi trabalhar. Agora, é importante você se especializar, ter um mestrado e um doutorado? Não tenho dúvida, não estou dizendo que não... não precisa estudar mais. A nossa vida, a gente está em constante formação, né? Feliz aquele que tem a oportunidade de se formar sempre, estudar sempre. Isso daí é algo que a gente não pode, ao meu ver, não pode parar. Dei um exemplo de uma pessoa que não estudou, mas geralmente você vai pegar lá, são pessoas que têm uma especialização, e isso te ajuda. Uma especialização que eu digo pode ser um mestrado, pode ser um doutorado. Agora, tem uma questão, Zé Carlos, antes de você falar, que eu queria aqui, olha, uma questão muito importante, que não é comum, as graduações não falam disso. Currículo Lattes, na graduação, todo o aluno sabe, aluno atual, sabe o que é o currículo Lattes. Quando você fala de certidão de acervo técnico, nem biólogo formado, que não trabalha por exemplo, com consultoria, sabe o que é essa certidão. Quando você emite a ART, que você é responsável por um trabalho, isso é um currículo que você tem formado. Quando você tem várias ARTs, e aí o assunto poderia ir... Talvez a gente teria que ter uma conversa só específica disso aqui, mas quando você faz um trabalho, por exemplo, a gente deu aqui um trabalho com o ictiofauna lá do peixinho e tal. Então eu fui a campo, coletei lá o peixinho ameaçado de extinção, fiz um trabalho e aí esse fez parte de um relatório maior que foi para o órgão ambiental, maravilha, foi aprovado. Quem foi o responsável? Foi o João, por exemplo. Aí
para eu fazer esse trabalho, eu emito uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica. O João, biólogo, foi responsável por aquela atividade. Isso tudo vai para a minha certidão de acervo técnico. Eu acabo tendo uma especialidade, quem falou isso aqui foi o Leandro, tá? Eu acabo tendo uma especialidade, Leandro, por exemplo, por eu ter muitos trabalhos como responsável técnico, sabe? Então, isso daí é muito legal, e que na graduação não é, assim, normalmente, não vou dizer que todas, mas na minha eu tive, não vou dizer que todas, mas geralmente isso não é falado na graduação, e que não é um trabalho apresentado num congresso, não é um artigo de uma revista científica, é um trabalho técnico do biólogo. Então, muitas vezes ele pode só, entre aspas, por favor, só ter feito a graduação, mas você pega a certidão de acervo técnico dele, ele tem 20 trabalhos que ele foi responsável. Isso, por si só, já lhe dá uma característica de especialista, fora o título de especialista que o CRBio também outorga às pessoas, ele emite um título de especialista, mas aí para os biólogos que estão presentes, é só entrar no site do CRBio 01 e ver todas as regras, isso também é muito interessante. Por favor, aí para complementar, tanto Zé Carlos, Zé Milton, essa questão de titulação aí, né, se é importante ou não. Esse conhecimento não acadêmico, não formal, que é a experiência profissional que o João está falando, isso é muito importante. Se a pessoa trabalha, executa, se aprimora, estuda, né? Porque o mestrado e o doutorado são treinamentos que você recebe para pesquisa, ou mesmo um mestrado profissional, né? Você recebe treinamento. Mas se essa pessoa saiu da graduação, estudou, continua evoluindo, com as suas RTs, ele consegue lá seu título de especialista e sua experiência, ao longo dos anos, vai só se somando. Um biólogo de primeiro ano de trabalho é depois de 5 anos, ele já modificou. Agora, se ele abandonou a biologia, foi para outra área e voltou, ele não tem essa experiência. Aí, talvez, é melhor ir lá para o mestrado, né, estudar mais um pouco, voltar a esse treinamento, aí ele reconstrói a sua carreira. A carreira profissional ela é construída. O Lattes que você faz lá na graduação, no mestrado, na sua pós-graduação, ele é um pouco acadêmico, ele serve como uma referência, ele é autodeclaratório até. Agora, seu acervo técnico, não. Ele foi assinado por um empreendedor, aquilo foi para um órgão ambiental, é um certificado que você trabalhou como biólogo, né? E é aquela pessoa que, às vezes, formou, não se inscreveu no conselho, ajuda um, ajuda o outro, e não cuida da sua profissão, ele acaba ficando sem essa documentação e depois ele perdeu esse trabalho, sabe? Fazendo um paralelo, é a mesma coisa do que você fazer um bico num trabalho e não ser registrado. O dia que você vai aposentar, cadê? Né? Não tem nada. Então, a formalidade é uma coisa boa nesse caso. Concordo plenamente também, só dizendo e reforçando que o mestrado, o doutorado, te abre muitas portas, né? Você tem mais credibilidade técnica, você foi treinado em métodos, treinado em conceitos, né? Então você agrega, sim, agrega bastante, mas também não exime a necessidade daquele mateiro, aquele prático que está lá naquele ambiente que ele conhece, né, Zé? Coisa importante que vai também te ajudar a identificar. Você chega lá e consegue falar qual formação que é, mas você não consegue saber, às vezes, qual planta que é. E o cara te dá um nome vulgar, você consegue cercar e descobrir qual espécie que é. Está aí a importância também das pessoas práticas que dominam o meio. Mas agrega. Qualquer curso que você fizer na sua formação ou pós sua formação, só vai agregar. Necessariamente, se inscreva no conselho, emita sua RT, fortaleça seu acervo técnico, e isso também vai te dar bastante credibilidade, experiência, que muitos profissionais, muitos empreendedores cobram isso nas propostas, que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, Leandro, assim você me quebra, Leandro. Eu ia falar. Essa pergunta veio do Leandro, e o Leandro, inclusive, fez uma compra aí, colocado no chat, né? Então, aí, Milton, você é uma inspiração.
Também é pro Leandro. Obrigadão. Fico feliz por tabela também, viu, Leandro? Saiba disso. É uma pessoa fantástica aí, o Milton, e ele é inspirador para muitos mesmo. Olha só, mais uma pergunta muito boa aqui do Dr. Wagner Cotrone Valente. Obrigado, Wagner, pela participação e pela pergunta, né? Muitas vezes tem uma chamada, e essa é legal, hein? Olha só. Tem uma chamada lá para um determinado serviço, eles pedem propostas elaboradíssimas e tudo mais. E aí depois na hora, resumo, aí na hora de contratar, pega um serviço mais simples. Já aconteceu comigo algo muito parecido, Wagner, de pedirem uma proposta técnica, isso no passado, tá, gente? Uma proposta técnica e uma proposta comercial. Então, o que acontece? Aí eu fui lá, todo materiais e métodos, fiz um levantamento do lugar, isso sem estar trabalhando, tá? Aí fiz toda a proposta técnica dizendo o que era, o que eu ia fazer e o quanto que eu ia cobrar numa outra proposta comercial. O que eles fizeram? Exatamente o que o Wagner falou. Eles pegaram a minha proposta técnica, toda escrita, toda referência, toda modéstia à parte bem feita. Fizeram o quê? Começaram a pedir para várias pessoas orçamentos. Pergunta, eu executei? Aí é que entra. Eu cobrei pela proposta técnica? Não. O que eu faço hoje quando me... Aí, Wagner, é interessante. Então, o que eu faço hoje quando me pedem uma proposta técnica? Eu cobro separado pela proposta técnica. Você quer que eu faça a proposta técnica? Então, o valor para a proposta técnica é isso, e a proposta para execução disso é aquilo. Uma saída que eu dei para que não nos usassem foi essa. Né? Então, eu não sei se isso já aconteceu com vocês aí. Isso é bastante frequente. É bastante frequente, sim. Essa pergunta do Wagner foi extremamente pertinente, porque a prática de se solicitar a proposta comercial e aí depois pede proposta técnica, é para saber se você vai executar de acordo com o que estão pedindo para ele executar. Né? Na verdade, ele vai tentar atender um termo de referência inicialmente. Aí ele quer saber se você tem técnica para responder. Mas muitos empreendedores não têm nem ideia de como executar aquele programa ambiental que ele é obrigado pelo órgão. Então, ele vai sondar você para que você escreva uma proposta técnica. É óbvio que ele vai querer o menor preço de menor valor depois, né? Olha só, Milton. E uma forma é tentar, só respondendo ainda, né, para o Wagner, uma forma, como você disse, cobrar a parte. Infelizmente, alguns órgãos que nos cobram proposta técnica, ela é atrelada comercial, a gente não consegue separar, né, cobrar a parte. A gente apresenta as duas e vai torcer para que o nosso preço seja bem competitivo, a ponto da gente ter que explicar alguma coisa e pegar, né, o empreendimento. Mas uma forma é você convencer o empreendedor que ele tem que realizar daquela forma tecnicamente perfeita e que você é a pessoa indicada para realizar aquilo, né? Porque senão então, ele vai mesmo pender para o menor valor, né, para executar o que minimamente ele é obrigado a fazer. Isso, isso que aconteceu aí, concordo, né? Mas isso quando aconteceu já tem uns 10 anos, na verdade foi até mais, foi em 2005 isso daí, né? E não tinha TR, não tinha um termo de referência para seguir. Então eles meio que construíram o termo com a minha proposta técnica, entendeu? E na época, tá bom, pô, que legal, escreveu que a gente tem a expertise. Tem muito esperto nessa. Tem muito esperto. Área. E você trabalha. É complicado. Até preço, João. Até preço. As pessoas sondam o seu preço. Eu já, às vezes, eu consulto as pessoas, né? Deixo um nome. Quando eu vejo que ele está relacionado a outra consultoria, eu paro a minha proposta. Porque às vezes a consultoria não sabe precificar uma coisa e procura você com uma historinha montadinha para você montar uma proposta para ele saber quanto custa para ele ir para o mercado, que às vezes ele tem ali um cliente ou mesmo que calçar não pediu para você. Né? E também tem o problema de calçar a proposta. Eu quero que o João faça o trabalho e o Milton cobra mais caro, aí ele pega outra pessoa que ele sabe cobra mais caro, só pede para os caras e para o João. Aí ele fecha o negócio.
É o mercado, né, gente? A verdade é essa. O mercado, ele está assim, em qualquer área a gente sofre com isso, e nós estamos falando aqui. Olha, somos 3 biólogos, o fato é esse. 3 biólogos, nós temos aí empresas na área de consultoria ambiental e a gente faz biologia. Nós estudamos para isso, amamos a nossa área, não queremos outra coisa, então, mas esse é o mercado. Então, assim, esse como qualquer área, desculpa o termo, até mais baixo, assim, mas pilantra tem tudo que é área. Né? Então, isso daí a gente está acostumado a lidar com isso. E aí a gente, vai com o tempo, vai pela expertise e tudo mais, a gente vai sabendo filtrar o que não é. Isso que o Zé Carlos falou é extremamente importante. Preço, né? Muitas vezes uma pessoa vai lá e apresenta um valor baixo, e muitas vezes nem nota fiscal ela acaba emitindo, ela não tem como fazer uma nota fiscal. Aí você entra em outros processos trabalhistas que são bastante complicados, e a gente precisa entender. A gente já está aí caminhando já para o final. Fantástica nossa discussão aqui, nosso bate-papo, né, muito bom. E aí tem uma questão da Dalva Denise Silva Santos, né, se a iniciação científica que eventualmente seja na área de monitoramento de fauna é vista como especialização no mercado de trabalho. Eu entendo o seguinte: sim, já te digo que sim. Por quê? Você, diferente das outras pessoas, você acabou indo já para essa... Você já tem um olhar diferenciado para a área. Então, treinamento. O balde você já carregou, entendeu? Então assim, eu vejo que sim, mas, por favor, Milton. Não, sim, concordo plenamente. Passou por uma iniciação científica, nesse processo de aprendizado, já domina método para amostragem de fauna. Isso é importante na consultoria. Tanto que tem o atendimento às especificações legais, né, tem uma instrução normativa do IBAMA, que eu preciso de um especialista em cada grupo taxonômico, por exemplo. E é óbvio que quem já trabalhou com fauna durante a graduação, ou quem trabalhou com mastro, tem um pezinho à frente, né? Então, é visto, sim, como um conhecimento adquirido muito importante. Não digo especialização, mas da formação do biólogo, um conhecimento que a consultoria necessita. Não é a especialização formal, né? Mas é um conhecimento a mais. Isso é padrão, né? A gente nunca, não é do dia para a noite que a gente se torna um doutor, né? Uma doutora. A gente vai degrau a degrau. Eu acho que quando você faz uma iniciação científica nessa área, você deu tipo 3 degraus ali, você passou. Você não está nem no primeiro. Você já pulou 3. Para você se tornar especialista, você tem que, 6. Mas falta pouco, né? Você vai atrás de uma orientação ali para um possível mestrado, por exemplo, né? E aí, quando você chega lá para orientação, lá para a possível pessoa que vai lhe orientar, e você fala, olha, minha iniciação científica foi com isso aqui, e o cara é especialista naquela área, o cara vai falar, opa, que legal, né? Então você já está no caminho. Então eu vejo também, né, os 3, acho que foi unânime nessa questão. E saibam também, né, João, que quando a gente precisa daquele profissional que não dispomos no nosso quadro, a gente vai atrás. E onde a gente vai atrás? Na academia. A gente vai pegar aquele aluno de mestrado, aquele aluno de doutorado que domina aquele tema, pelo menos marginalmente, né? É aí que está à frente dos demais que não estão com essa bagagem adquirida. Nem sempre nós temos todos os profissionais disponíveis na consultoria, temos que buscá-lo em algum desses templos do saber, né? Exato. Aí tem uma pergunta, João, que é para você. Opa, eu não vi aqui não, né? E nós, professores? É isso? Então vamos lá, Zenaide, eu estava com ela aqui mesmo, hein? Olha só, Zenaide Teles Nunes, importante, eu queria primeiro entender, eu não estou, eu preciso só que você me ajude, né? E nós, professores, como ficamos? Você é professora universitária, professora do ensino médio, ensino fundamental, eu precisava disso. Se for para... Ou é licenciada, né? Ou uma pessoa que é licenciada, ainda não está trabalhando e tudo mais. Na consultoria ambiental, você tem uma área da consultoria ambiental que é a educação ambiental. Você
tem essa área, quando você tem um empreendimento, você tem, por exemplo, que fazer a comunicação social do trabalho. Muitas vezes, quem é que faz isso? A parte da consultoria, ou melhor, a parte da educação ambiental. Então, se for professor do ensino médio, fundamental, ou licenciado, começado, eu vejo que existe também uma forma, existe uma possibilidade de trabalhar. Exato, aí, ó, tá vendo? Então é exatamente que eu tô nessa pegada, né? E eu já vou fazer um autoflagelo aqui já, assim que concluir. Então, se é ensino fundamental, tem como entrar através da educação ambiental, porque o professor, na hora de passar as informações, ele é extremamente importante nessa área. Então, também tem como trabalhar na parte de consultoria ambiental. Já nós aqui, que estamos na sala, professores universitários, eu acho que a gente precisa, falando em consultoria ambiental, tá? Eu acho que a gente precisa cada vez dar uma autoflagelada, eu acho que a gente precisa mudar o Brasil, o mundo, não vou falar em Brasil, o mundo está mudando, a área ambiental, ela está cada vez com uma exigência maior e a universidade não pode ficar só com vou falar das disciplinas que eu dou, tá? Não pode ficar com ecologia geral, ecologia marinha, ecologia do ciclo, fisiologia animal, como caixas separadas. Por que o professor da bioquímica não sabe, às vezes, não sabe o que eu estou falando na fisiologia animal? Por que a gente não trabalha junto? Será que a tua universidade pega todos os professores e coloca tudo no mesmo balaio de gato? Desculpa mais uma vez falar de uma forma muito simples. Bota todo mundo num balaio de gato e vamos pensar em conjunto? Será que isso acontece? Olha que eu estou duvidando, né? Pode até ser que uma ou outra, uma disciplina com outra isso exista, mas não. Lá na minha universidade a gente já está começando lá com uma disciplina, já tem acho que já tem uns 2 ou 3 anos que tem sim uma disciplina de auditoria ambiental, então ela entra nessas questões todas, ela fala também lá de EIA, RIMA e tudo mais, mas eu vejo que precisava mais, né? Porque a nossa área da consultoria, alguém colocou isso no chat, ela é uma área que absorve muitos dos biólogos. Se a gente pegar os números do Conselho Regional de Biologia da primeira região, que cuida de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, nós emitimos, eu não queria errar, então vai ser número aproximado, tá? Me parece, eu não sei se a Lia está presente e puder colocar no chat, seria ótimo, mas acho que é algo em torno de 20 mil ARTs por ano. Eu creio que eu não estou muito longe desse número, não. Né? Se você pega dessas 20 mil ARTs, possivelmente 10 mil, metade delas, é tudo da área de consultoria ambiental. A gente emite muita anotação de responsabilidade técnica, biólogo atuando nesse Brasil, né? No nosso caso, trabalhando em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pessoas que estão trabalhando na área de consultoria. E a gente vê no dia a dia que temos muito, né? Muitas pessoas trabalhando nessa área. Então, por que a universidade também não atender a esse anseio do mercado? Empreendedorismo, a gente está falando isso, e aqui eu já estou fazendo as minhas considerações finais, já eu passo para vocês também. Nós estamos aqui num evento de empreendedorismo, gente. Biólogo também tem que ganhar dinheiro. A gente precisa pensar em ganhar dinheiro, a gente não pode ter vergonha. A gente queria até, podia ter mais 2 horas, hein, gente, para a gente poder conversar, né? Aí, 12 mil só no CRBio 01, a Lia colocou lá no chat, agradeço, Lia. Então, o número estava 12 mil, eu coloquei 20 mil, eu aumentei um pouquinho mais ali, mas aí o número tá mais preciso. A gente precisa parar, gente, para quem está lá, se eu não me engano foi o Bruno do primeiro ano, tem gente do 7º semestre, muitos aqui formados, a gente precisa parar de achar que outras profissões ganham dinheiro e a gente não. Talvez a gente não saiba cobrar, a gente não olhe, é muito comum na nossa área, a gente, quando eu nasci um biólogo. Não, biólogo você só é depois que você se forma,
A gente precisa ter isso muito forte, sabe? Quando eu me formar, eu vou me tornar biólogo, vou para o mercado de trabalho e vou ser respeitado. E que todas as mesas que já passou aqui pelo evento, todos os profissionais falaram a mesma coisa. Nós somos, sim, muito respeitados no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente não enxerga isso. Mas por que a gente não enxerga? Porque a gente não está em todos os lugares. Mas eu posso dizer que eu sou muito respeitado, tenho certeza que os meus amigos aqui também são muito respeitados na área. Então, assim, gente, que tenha servido esse nosso bate-papo de estímulo, tá? Isso é o que eu queria deixar de Sabe, mensagem. João, tamanho respeito que nossa profissão tem, que nós, reconhecidamente, somos os melhores elaboradores de projetos de recuperação de áreas degradadas. Nós somos os que melhores caracterizam o meio ambiente, que chegam num lugar e falam essa formação X, aqui eu posso ter uma fauna associada a Y. Nós somos, de longe, o profissional que tem a melhor sensibilidade para ensinar questões biológicas, para ensinar questões da natureza, para ensinar questões de saúde, para ensinar... Eu só peço desculpa às outras profissões, mas... Eu também. E o sombreamento inevitável, né? O sombreamento inevitável que nós fazemos melhor que eles. Então, eu quero deixar também aqui meu agradecimento a todos os que participaram dessa mesa, contribuíram sobremaneira a que a gente delirasse aqui, mostrasse a nossa realidade para vocês, que se tivesse mais 2 horas, estaríamos aqui mais 2 horas enaltecendo a nossa profissão, enaltecendo a nossa formação e dizendo que a solução do planeta é a gente. Né? Simples é a gente assim. Fazendo pressão na lei, é a gente fazendo pressão na sociedade, é a gente melhorando a vida das pessoas como a gente sabe fazer. Gostaria de agradecer imensamente mesmo o carinho que vocês tiveram para conosco aqui, as perguntas direcionadas, só levantou nossa bola, né? Leandro, que generosidade, barbaridade, gente. Eu fico muito feliz em poder ter participado disso e quero deixar aqui meu agradecimento a toda a comissão, chamar que vai ter uma palestra de empreendedorismo muito legal, que é uma área, um filão do biólogo, né, de controle de vetores e pragas. E, mais uma vez, né, todos têm meu contato, quem não tiver pode obter meu contato junto ao conselho aí, estou à disposição para o que der e vier. Então a gente agradece, né? Na verdade, Zé Carlos, Milton, a gente agradece, né, a comissão do Combio, né? Porque a gente sempre acha que é importante a gente provocar essas discussões de consultoria e a gente foi ouvido agora, então é muito legal, então a gente agradece, né? Com certeza todos farão o mesmo, né? Agradecer a comissão organizadora do Combio, agradecer a todos os biólogos presentes, é sempre muito legal estar conversando aqui com vocês, aos alunos da biologia, vocês são o futuro, então isso é fantástico, também só agradecimentos a todos, e a gente se encontra ainda no evento, 5 horas, apresentação de trabalho científico, né, tem a sala, agora às 16 nós temos 2 minutos, temos uma conferência com o Dr. Sérgio Boccalini, fantástico, como o Milton falou aí, ele trabalha com vetores, controle de pragas e vetores, isso daí é uma área também que está numa crescente muito grande, vale a pena conferir, e temos uma mesa redonda também, como abrir uma empresa às 19 horas, então teremos uma tarde longa. Zé Carlos, desculpa, você tem 1 minuto para considerações finais. Não, eu vou ser rápido. Eu gostaria de agradecer a comissão pelo convite e pelos companheiros que estão aqui. Esse é um assunto que a gente poderia discutir bastante, eu gosto disso, isso levanta a gente como profissional, né? A única coisa que eu posso dizer, vamos trabalhar, vamos ser certinho, vamos trabalhar da melhor maneira possível, isso só vai enaltecer a nossa profissão e a gente conquista cada vez mais espaço e solidifica o que já conquistamos, tá? Muito obrigado a todos, de coração, obrigadão. Obrigado a todos e todas que participaram. Obrigadão. Obrigado a vocês aí das suas casas. Uma pena a gente não estar junto, né? Eu sempre digo isso, mas que no próximo evento a gente possa depois ficar conversando, até sair depois para tomar uma cervejinha, uma conversa e tal. Isso tudo é muito bacana, tá bom? Forte abraço a todos, boa conferência agora, começando lá. Tchau, tchau. Até logo.